Decano no Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, deve decidir hoje se a posse de Moreira Franco para a Secretaria-Geral da Presidência é legal. A ação do STF alega que o presidente Temer nomeou o ministro com o objetivo de garantir foro privilegiado para o PMDBista. Olha, pelas informações que correm lá, a decisão do Celso de Mello deve ser diferente da dada pelo Gilmar Mendes no caso do ex-presidente Lula. Vamos lembrar, na época, o ministro Gilmar Mendes concedeu uma liminar contra a nomeação de Lula para a Casa Civil, alegando que havia ali um desvio de finalidade na nomeação, que era algo feito apenas para garantir a ele foro privilegiado nas investigações das quais ele já era alvo na Lava Jato. Agora, o Celso de Mello deve dizer duas coisas. Primeiro, que Moreira já era ministro de fato, embora não de direito, já tinha um cargo e só foi dado a ele um outro status. Segundo, que ele ainda não é formalmente investigado, e essa deve ser a chave da decisão, pelo que me dizem outros ministros da Corte. Então, a decisão do ministro Celso de Mello, pela expectativa interna do STF, é de liberar a nomeação do Moreira Franco para o Ministério. Uma outra coisa aí, Vera, uma coisa curiosíssima, porque quando se fala em foro privilegiado, subrepticiamente está se dizendo que é mais fácil a defesa, que a impunidade é mais ampla no Supremo Tribunal, não é isso? É o que se diz. Quer dizer, em vez de enfrentar o Sérgio Moro, vai para o Supremo e tudo se resolve melhor lá em cima. E como é que o Celso de Mello vai aprovar isso se ele integra a Corte? Fica ruim. É um outro raciocínio, é verdade. Só lembrando que o foro privilegiado é uma excrescência e tem que terminar imediatamente. E por quê? Qual é a jogada da elite criminosa de Brasília? É ser jogado no STF. Primeiro porque o julgamento vai demorar 1, 2, 3, 4, 5, uma década. Só teve condenações à Lava Jato porque ela começou na primeira instância. Se não, toda essa turma que está presa, ouvinte, estaria soltinha se fosse aguardar o STF. Vide Ação Penal 470. O inquérito demorou 2 anos, 2005, 2007... Em agosto foi recebido, de 2007, pelo STF. O julgamento começou em 5 anos depois. 5 anos depois, em agosto de 2012. E o julgamento propriamente, mais de 2 anos, terminando em 2014. Então, a jogada da elite criminosa de Brasília, que conta com as seclas no Brasil inteiro, alguns papagaios de pirata de ministro, inclusive, qual é a jogada? Qual é a jogada? É empurrar para o STF e tentar transformar abacaxi em elefante. O caso do Moreira Franco, independente do exercício de funções que ele desenvolvia, foi uma jogada criminosa do governo. Foi para protegê-lo, sim. Entenda isso. Essa foi a jogada. Não adianta dizer, tergiversar, é diferente do caso Lula? É. Mas a essência do fato é a mesma. Ou seja, o governo jogou para proteger alguém que vai ser investigado, está envolvido em acusações de corrupção. Na lista, ele é o Angorá, apelido lá dos anos 80, né? Portanto, da eleição lá de 1982 no Rio de Janeiro, quando teve o voto vinculado. O Moreira Franco era do PDS, Partido Democrático Social, partido do regime militar. E naquela eleição, o Leonel Brizola ganhou sozinho quase, com o PDT, poucos apoiavam o PDT naquela época, e deu o apelido de Gato Angorá ao Moreira Franco, que era alguém que nasceu na política através do Amaral Peixoto, bom lembrar, né? E a história é seu sogro, ele casou com a filha Amaral Peixoto com a Alzirinha, então tem tinha sido antes prefeito de Niterói nos anos 70, e assim por diante. Ou seja, a questão toda é que o governo, muitas vezes, infelizmente, no campo político, não no campo econômico, é interessante, é uma dissociação entre essas duas coisas nesse atual governo, mas no campo político ele age, em alguns momentos, de forma muito semelhante com o governo anterior. Leonardo Picciani, por exemplo, é ministro do esporte, votou contra o impeachment, faz negociações doedando o que se recebe, e, infelizmente, a gente não pode tapar o sol, falar assim, não, tudo mudou nada. Se tudo tivesse mudado, nós não teríamos tantas acusações de corrupção ainda hoje no governo federal. Veja que o Supremo vai criando umas situações muito casuísticas, né, pessoal? Porque se decide de um jeito e de outro, alegando uma nuance, uma diferençazinha, para a sociedade isso é muito ruim. Era bom que a corte tivesse uma baliza. Veja que o caso do ex-presidente Lula não foi julgado até hoje no mérito. Tem aquela liminar, tudo bem, o governo caiu, entendeu-se que o mérito estava prejudicado. Mas, diante dessa situação do Moreira Franco, o próprio Lula volta à corte pedindo, vejam só, uma reparação
situação histórica. Então o Supremo vai criando uma situação embaraçosa para ele próprio, com tantas decisões bastante casuísticas. Você não acha, Joseval? Não, eu só quero voltar ao cerne da questão, porque eu acho que negócio de foro privilegiado é uma grande falácia, é um sofisma tolo, muito tolo. Entender que ser julgado pelo Supremo é melhor do que ser julgado na primeira instância. É de uma tolice no campo da defesa, rigorosamente técnica, pelo seguinte: você indo para o Supremo, você não tem para quem recorrer. Uma das grandes armas da defesa, sem dúvida, é a prescrição. É o tempo que leva para a prescrição determinados delitos. Se você vai para o Supremo e é condenado, ou você não tem para quem recorrer. Decidiu ali e acabou. Agora, se você é julgado em Curitiba pelo Sérgio Moro, você recorre para o tribunal, para o TRF, cuja sede é Porto Alegre. Se você perde em Porto Alegre, você tem 2 recursos. Você questiona que houve infringência a uma lei infraconstitucional e vai para o STJ. E você questiona também que houve alguma nulidade no respeito ao conceito de ampla defesa e vai para o Supremo. Então, em última análise, quem que vai dar a palavra final? É o Supremo. Mas, Joseval, eu acho que tem que criar uma diferenciação entre os processos que começam no Supremo e os que sobem. Os que começam lá têm de ser feitas todas as diligências, toda a fase de instrução do processo lá, e o Supremo não está aparelhado para isso. E é isso que demora tempo demais. É por isso que o foro privilegiado... De qualquer maneira, não há recurso. É, a meu ver, também uma excrescência. Eu acho que o professor tem razão, porque ele não está aparelhado, ele é um tribunal constitucional, ele não é um tribunal penal. Em primeira instância, Vera, acaba no Supremo. Mas só que agora a primeira instância está sendo muito rápida, pelo menos nesse paradigma vai bater lá. Nesse paradigma da Lava Jato tem sido rápida, o TRF tem sido rápido e na maioria das vezes tem confirmado as decisões e com a decisão de que é preso em segunda instância, as pessoas vão logo presas. Então o ritmo é muito maior do que os processos que começam, os dos políticos que começam em Brasília. Recurso para quem? O STF. Então bate no Supremo. Verdade. Sempre bate no Supremo, não tem jeito. O duro que esperar o Supremo, como eu já cantei a bola aqui, a história do Lewandowski. Vamos lembrar do julgamento da criminosa Dilma Rousseff. Ele fatiou algo que é infatiável. Aí foi para Rosa Weber. E eu lembrei o caso do Café Filho. Presidente da República em 1955. Depois de uma doença ou suposta doença, não interessa. Em novembro de 1955, ele quis voltar ao governo. O que aconteceu? O Congresso Nacional elegeu indiretamente Nereu Ramos presidente do Brasil para completar o mandato originalmente lá de Getúlio Vargas, eleito em 50, que tomou posse em janeiro de 51. O Supremo Tribunal Federal, à época, em 1955, quando o presidente Café Filho quis retornar ao governo, disse o seguinte, que ia apreciar a questão. Demorou 13 meses para apreciar, 13 meses, foi apreciar em dezembro de 56, e disse o seguinte no despacho, que estava prejudicada a solicitação, pois desde janeiro desse ano, ou seja, janeiro de 1956, já tinha um presidente de fato que tinha sido eleito no ano anterior, que é o Juscelino Kubitschek. Ou seja, né, o STF sempre agiu assim, eu dei o exemplo da Revolução Federalista, entre outros, eu tenho 500 mil exemplos. O sujeito pediu habeas corpus, demorou tanto tempo que foi prejudicado a solicitação de habeas corpus, porque ele já tinha sido fuzilado. Então, isso em 1893, o Supremo é uma porcaria, com todo respeito.